A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus, amadas irmãs. Deus abençoe você, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, aqui do país do Uruguai. Amados irmãos, amadas irmãs, o motivo deste áudio, essa gravação, é para fazer um chamado a todos os crentes em Jesus, aonde queira que chegue esse áudio, onde queira que chegue essa gravação, onde haja um crente em Jesus fiel que possa ouvir essa gravação, vai esse alerta, amém? Amados irmãos, nós não podemos ser ignorantes. Nós, pregadores da verdade e da sã doutrina, os crentes sinceros para com Jesus, que fomos sido lavados e regenerados, estamos vendo a palavra de Deus, as profecias, se cumprirem diante dos nossos olhos. Estamos vendo, amados irmãos, os fins dos tempos estar chegando diante de nós, e nós sabemos disso, e nós temos pregado isso, nós temos ensinado isso em nossos púlpitos, temos levado o povo a se arrepender, temos levado o povo a buscar a graça em Cristo, a salvação que é por meio da graça, e não por obras de lei, nem obras de religiosidade, nem de legalismo religioso, assim simplesmente pela graça de Cristo, a qual nos leva à santificação do corpo, da alma e do espírito. Mas por incrível que pareça, mesmo assim pregando, mesmo assim falando, os irmãos aceitam e estão vivendo da mesma maneira, e às vezes pior. E com esse chamado de atenção que eu tenho que fazer, que eu estou fazendo, é para que nós venhamos se humilhar a Deus, para que Ele venha abrir os nossos olhos, como Ele abriu os olhos de Geazi, quando ele não via a providência de Deus, quando estava cercado, Dotã, do forte exército inimigo, mas ele não via o exército de Deus a pelejar por eles, porque os olhos de Geazi estavam fechados, espirituais. Nossos olhos estão abertos para as catástrofes mundiais que estão acontecendo, para esta pandemia, mas os olhos espirituais do povo não estão abertos. Eu não sei dizer se é visão ou o que é, mas cada vez que eu vou orar e interceder por esse povo, ou ler as Escrituras, eu vejo que no povo de Deus há um grande manto cobrindo eles, e esse manto é o manto da cegueira espiritual. Enquanto pregamos salvação, pregamos arrebatamento, pregamos regeneração, esse manto está nos cobrindo, nos focando nos prazeres fúteis desta terra, está nos cobrindo, fazendo nós trabalhar para as coisas desta terra, para as coisas desta vida, casa, carro, trabalho, prosperidade. E os nossos olhos, ao igual que os olhos de Geazi, estão fechados para as coisas espirituais. Estamos vendo murmuração dentro do povo de Deus, brigas, os irmãos se atacando uns aos outros, brigas de denominações, brigas de ministérios,
brigas e mais brigas. E ninguém está acudindo à humilhação e a reconhecer os seus falhos. Irmãos, a palavra de Deus diz: aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. A porta é Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Qual é esse fardo que está te oprimindo? Pecado. Falta de Deus. O fardo de primeiro Adão, que produz morte, que não dá salvação. Mas Jesus disse que nós temos que levar o fardo dele, que ele leve a salvação por meio da graça. Graça é força, força nossa, mas força de Cristo. Ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a mansidão e a humildade vêm da humilhação. E lembrando que Jesus disse na parábola: o que não entra pela porta é ladrão e salteador, eu sou a porta. Então quem não entrar pela porta da humilhação, e não entrar na porta da humildade, e não entrar na porta do amor perfeito de Deus, quem não entrar na porta da regeneração, é ladrão e salteador. Muitos estão entrando por outros lugares, como diz o hino 18 da harpa cristã: meios de salvar se inventa o homem. Meios de salvar se inventa. Muitos estão inventando meios de salvação. Muitos estão achando que por viver uma doutrina, por não cortar o cabelo, por usar uma saia comprida, por sei lá, alcançam a salvação. Mas por dentro são maus, são piores que ímpios, vivem para as coisas fúteis deste mundo. Não há amor, murmuração, julgamento. Isso não é coisa de crente nascido. Isso não é coisa de crente convertido. Isso é coisa de crente religioso. Não adianta nós cobrir até o rosto, mas andar bonito por fora, mas por dentro tá podre, tá sujo. Não adianta nós termos os olhos abertos para este mundo e fechados para as coisas espirituais, para as coisas eternas. Irmãos, Deus tem tratado comigo nesses últimos dias, através de uma experiência qual nunca na minha vida, nesses 9 anos de crente, eu tinha tido. Passei por um momento difícil, passei por um momento de, vamos dizer assim, depressão espiritual, mas também vi a mão de Deus operando socorro. E eu confesso que a mão de Deus está me matando para as coisas do mundo. Amados irmãos, o que eu venho notando nesses últimos dias é Deus abrindo os meus olhos mais para as coisas espirituais. Nós, como pastores, a nossa responsabilidade com a obra, com o ministério, com as almas e com Ele. Eu tenho visto Deus me matando para esse mundo, me matando para os desejos desse mundo, me matando para as obras desse mundo. Eu vejo Deus me tirando todo o prazer das coisas deste mundo. Não tenho prazer de viver mais para as coisas deste mundo. Os prazeres deste mundo me causam nojo, me causam tristeza, me dá agonia. Ver o estado da igreja que está me fere, me dá agonia. E Deus vem e fala a mim: lamentai, chorai vossas misérias, vós sacerdotes, rasgai os vossos vestidos, lamentai as vossas misérias. Deus tem me oprimido nesses dias. Deus tem me amassado como um barro.
Deus tem me tirado todo o desejo, todo o prazer e toda a alegria que nessa terra pode existir. E tem me aberto os olhos espirituais como nunca. Estamos nos últimos tempos. E Deus está me despertando, como está despertando alguns irmãos aqui e ao redor do mundo. Nós somos a última geração. Eu não posso dar dia, não posso dar data, não posso dar hora, porque eu não sei nem dia, nem data, nem hora. E se eu desse dia e data, eu seria um falso profeta, porque a palavra de Deus diz o dia nem a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu sabem, somente o Pai. Eu não sei o dia, eu não sei uma data, eu não sei a hora. Mas dentro de todo esse trabalho que Deus vem fazendo comigo, Deus vem me matando para esse mundo, há uma forte convicção em mim que estamos no tempo do fim. Esta é a igreja da última hora. E Deus já tem tratado comigo, resta pouco tempo. Irmãos, está restando pouco tempo, eu não sei quanto. Mas eu só sei dizer que resta muito pouco tempo. Resta muito pouco tempo. As igrejas caindo na fé, arrebatamentos como chuva, como que se céu e inferno se tornasse um passeio turístico. Resta pouco tempo. Falsas visões. A igreja sem fé, a igreja morta, fé nas coisas terrenais. A igreja de Cristo em briga, em inimizade, outros vivendo para as coisas fúteis desta terra, outros dormindo no caminho, como que se estivessem bens, como que se não houvesse nenhum perigo. Enquanto a destruição repentina vem aí, o mundo entrando em caos. Estamos à beira do homem iníquo do pecado se manifestar. Estamos à beira da perseguição que vai separar os bodes das ovelhas, se decretar como nunca antes foi decretado. A terra está gemendo com dores de parto. A terra está gemendo como nunca. Catástrofes a níveis mundiais, ventos, furacões saindo do controle, inundações. A terra está gemendo. E nós estamos dormindo, com os nossos olhos espirituais fechados. Cada um busca o seu e não estão olhando para a eternidade. Muitos estão trabalhando e fazendo tesouro como se nunca, como que se fossem morar aqui, se nunca fossem morrer, como se fossem viver eternamente aqui. O que eu tenho para dizer, acorda, igreja. Cada um busque fazer o que Deus mandou fazer, o que Deus o chamou para fazer, e peça a Deus como Geazi. E Deus produza um despertar e que abra os seus olhos espirituais. Onde queira que um crente em Jesus esteja ouvindo, ou quem queira que esteja ouvindo, acorde. Resta pouco tempo. Resta pouco tempo. Se você se preocupou ou se preocupa com isto, peça a Deus que te abra os olhos espirituais. Resta pouco tempo, irmãos. Faça aquilo que Deus te ordenou. Nós estamos orando a Deus, buscando a direção de Deus para o trabalho que se nos foi encomendado aqui no país do Uruguai, para que esse país que vive um gelo espiritualmente, cheio de ministérios geladeiras, para que Deus possa aquecer esses corações antes do fim. Resta pouco tempo. Eu estou numa convicção tão grande, como a convicção que tinha Moisés quando Deus chamou ele, como a convicção que tinha Noé quando Deus mandou ele fazer a arca, como a convicção que tinha Abraão quando Deus chamou ele, mandou ele para uma terra desconhecida, como a convicção que tinha Ló quando ele saiu de Sodoma e Gomorra,
como a convicção que tiveram cada um dos santos mártires, reformadores da igreja, tiveram de acordo ao seu chamado que Deus os chamou. Deus está despertando essa mesma convicção para o chamado qual Deus me chamou. Resta pouco tempo. Resta pouco tempo, irmãos. Acorde. Resta pouco tempo. Viva para as coisas eternas. Busque o eterno. Busque as coisas de Deus. Nossa salvação está tão perto de nós. Mais perto daquilo que cada um de nós possa se imaginar. Aos santos escolhidos de Deus, peça que Deus te abra os olhos. Aqueles escolhidos do Senhor, Deus há de abrir os olhos espirituais. Deus há de acordar como já está acordando a muitos. Como já está despertando a muitos. Vocês que estão em ministérios caídos, não esperem restauração de ministério. Não esperem que essas denominações caídas voltem a ser a mesma. Não esperem isso. A palavra de Deus tem que se cumprir. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haverá uma apostasia tão grande que até Jesus mesmo chegou a dizer, quando o Filho do Homem achará fé na terra. Irmãos, eu não estou querendo prender você com revelação, com visão, com profecia. O que Deus está produzindo em mim é confirmado pela palavra de Deus. Não se deixe enganar com visão, revelação, profecia. A partir de que o crente deixa a palavra de Deus de lado e se baseia em visão e profecia, é sinal de que a palavra de Deus já não é suficiente para ele. Vacia-se pela palavra. Isso é um sinal muito forte da apostasia. Viva para as coisas eternas. Saia ao campo missionário. Vá e morra por algo que realmente valga a pena. Viva para algo que realmente valga a pena. Lute por algo que realmente valga a pena. Sofra por algo que realmente valga a pena. Irmão, resta pouco tempo. A igreja da última hora será que nem a igreja primitiva. Não esperem avivamentos em denominações. Não é pecado orar por avivamento aqueles que estão orando. Mas não esperem ministérios caídos serem restaurados. Esperem mais pecado. Esperem mais profanação nos altares, nas igrejas. Esperem mais escândalos. Esperem mais falsos profetas se multiplicando. É o tempo do fim, acordem. Acordem.